Boa noite, Cássio. Boa noite a todos, todas. É um momento que eu acho que marca muito a todos nós do Instituto Cultiva, que a gente se dedica à educação, e educação é justamente a construção de uma comunidade que um cuida do outro. E a gente está tendo hoje essa infeliz notícia de que no norte, perto de Londrina, no norte do Paraná, mais uma escola sofreu um ataque de um jovem que diz ter estudado nessa escola e ter sofrido bullying. Então, eu gostaria de fazer um breve destaque sobre algumas características dessa onda de ataques à escola justamente que deveria ser o equipamento mais seguro, porque é ele que dá a guarida e a esperança de famílias em relação aos seus bebês, às suas crianças, aos seus adolescentes, jovens, né? E justamente esse símbolo, né, que deveria ser de expectativa, de harmonia, de socialização, ele está sendo atacado por gente doente e por fascistas, né? Então, eu queria primeiro destacar algumas características. Primeiro, destacar que é uma onda. Nós não podemos abaixar a guarda. Essa é uma onda que vem sendo tendo a escola como alvo desde a escola sem partido. Ela tem muita relação com o macartismo. Para quem não se lembra, o macartismo foi um movimento fascista dos Estados Unidos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que percorreu toda a década de 1950. E ela começou justamente com um ataque aos professores, com denúncia, é uma denúncia feita por um deputado chamado McCarthy, daí que vem a palavra macartismo, dizendo que eram professores que estavam doutrinando os alunos, as alunas, e aí então passa a ter uma ação extremamente fanática, que começa com a escola e depois ela abrange diretores de cinema, artistas, escritores, né? E assim por diante, Charlie Chaplin. Ou seja, há um ataque generalizado nos Estados Unidos a todos aqueles que pensavam de maneira diferente do que os ultraconservadores e os fascistas que estavam no parlamento norte-americano. 10 anos depois, acaba essa onda, como foi a Lava Jato, e o país vai se recompondo, colocando várias dessas pessoas que lideraram esse movimento fascista, do macartismo, na cadeia, processando e absolvendo vários que tinham sido condenados por talvez, aproximação a uma concepção comunista ou de esquerda. Às vezes nem isso. Só que muitos se suicidaram nesse período. Pois bem, a Escola Sem Partido inaugurou esse alvo, que são as escolas, pelas mãos dos fascistas brasileiros. Eles querem, de qualquer maneira, criar um terror e desestruturar as instituições que a gente mais crê e que mais nós colocamos nossas expectativas para que a gente tenha uma vida melhor. Pois bem, qual é o padrão que esteve hoje em Cambé, mas que esteve há pouco tempo no Espírito Santo, em São Paulo? O padrão é: os assassinos são jovens de 16 a 26 anos, quase sempre ao redor dos 20 anos de idade, mas é essa faixa. Segundo lugar, a grande maioria desses assassinos afirma que eles sofreram bullying na escola que eles atacam. Terceira característica: logo depois do ataque, eles se apresentam como pessoas que são acometidas por algum adoecimento mental. No caso de hoje, já começam a falar que era esquizofrênico. Finalmente, a grande maioria desses assassinos jovens, eles estão no Centro-Sul. O que nós sabemos hoje? Nós sabemos que há pelo menos 2 mecanismos ou 2 instrumentos que alimentam essa onda de ataque às escolas. O primeiro é o ódio, é o ressentimento.
Então, aqui está um elemento pessoal. E, como eu disse, muitos citam bullying como a causa da vergonha e que os leva a mais tarde a revanche violenta. E o segundo fator, que nós temos vários estudos e levantamentos que estão sendo realizados desde aquela onda de abril, é que ele se dá a partir de um ambiente fascista, extremista, ideologicamente extremista, e quase sempre se articulando no Deep Web. Ou seja, são pessoas que, por exemplo, veem adolescentes ou pré-adolescentes jogando joguinhos, videogames muito violentos, e de repente aparece uma pessoa do nada e diz: ô meu, tô vendo que você está jogando, posso te dar uma dica para você passar de fase. E aí, na ingenuidade típica dessa faixa etária, a pessoa fala: ah, é? E o que você quer em troca? Nada, cara, nós estamos juntos. E é aí que começa a se aliciar esses jovens que já teriam, na visão desses aliciadores, tendência para a violência, e eles são levados a grupos com câmaras de eco que só falam da violência, que só falam desse pessoal que se acha o máximo, que humilha, que são impunes, ficam impunes, e começa o ataque. Nós vamos, a partir daqui, vocês vão ver, nós vamos ter muita gente dizendo que a resposta é colocar câmera de TV em circuito fechado em todas as escolas, catraca eletrônica, policial dentro, policial fora da escola e assim por diante. Alguns mais fanáticos vão falar: nós temos que militarizar a escola. Todas essas ações são paliativas, no mundo inteiro. Quando você coloca a polícia dentro da escola armada, você cria para esses jovens que são aliciados um desafio. Ao invés de inibir, cria um desafio. Porque nós não estamos falando de todos os alunos, nós estamos falando daqueles que estão imbuídos de uma ação violenta e para aparecer e se destacar como violentos, como uma pessoa franzina que vai botar uma bomba. Nós temos que ter uma ação inteligente. E para isso a gente tem que ter vários mecanismos, instrumentos e articulações em todos os estados e municípios para que a gente possa combater a violência, o ambiente violento, o aliciamento, a construção de uma inteligência policial que possa investigar onde que estão as redes que estão disseminando valores violentos, compra de armas, sites que ficam falando como produzir a sua bomba e assim por diante. É hora da gente desenvolver, inclusive, cursos junto aos professores e pais, para saberem como se faz mediação de conflito, como se previne violência. Nós da Cultiva, a partir de amanhã, estamos em Natal, no Rio Grande do Norte, desenvolvendo um curso para toda a rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte sobre mediação de conflito, mas isso não basta. É preciso que a gente consiga articular todo um trabalho de aproximação das famílias e desses jovens e que a gente possa ouvir. Aí vocês estão vendo o cartaz do evento que começa na quarta, mas amanhã todos nós já estaremos lá, da consultoria do Instituto Cultiva. Aqui envolve, além da Secretaria de Educação, vários órgãos de Estado, inclusive Polícia Civil, nessa discussão de como fazer mediação de conflito e criar sistemas que possam prevenir e discutir toda uma ação solidária, que as escolas, nessa ânsia de ficar falando que o importante é subir o IDEB, fazer a pessoa passar, ter uma nota boa no Enem, essa visão individualista acaba nos levando cada vez mais a pensar cada um por si, e para fazer, inclusive, é um passo para a justiça pelas próprias mãos. É isso que eu queria estar dizendo. E, de novo, dizer que nós, a Cultiva, mais uma vez, estamos muito entristecidos, mas situações como essa nos levam a respirar fundo e, de novo, reagir. Nós temos uma obrigação de dar resposta para coibir atos como esse contra as nossas crianças, contra os nossos jovens. É isso, Cássio.